Atenção, grupo! Grupo, fogo! Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade e as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Lembre-se, deixe seu comentário de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo e mais uma vez observe aí se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas postagens diárias. Obrigado pelo seu like, o seu compartilhamento, pela sua força de sempre e vamos agora às notícias desta edição. E depois do encontro maravilhoso na capital de Sergipe, a linda Aracaju, além das demais viagens anteriores, agora o presidente Jair Bolsonaro esteve em Corumbá, na região centro-oeste. No aeroporto o presidente chegou e logo foi de encontro aos brasileiros que o aguardavam em mais uma cena emocionante. Vizinhos do aeroporto acompanharam a visita do presidente do terraço das casas. Bandeiras nacionais e também de Mato Grosso do Sul, tremulando do lado de fora do aeroporto. Foi uma coisa muito bonita. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também acompanharam a comitiva. E no estado de Mato Grosso do Sul, Bolsonaro inaugurou a estação de radar em uma solenidade no aeroporto. O pacote de investimentos conta com 3 radares, esse em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, em Ponta Porã e em Porto Murtinho, vizinhas ao Paraguai. O investimento soma 150 milhões de reais. Prefeito Marcelo Yunes, aqui nossa querida Corumbá. Senhor ministro Fernando Azevedo da Defesa, senhor ministro Augusto Heleno, GSI, deixei por último ser a mais importante, nossa querida ministra Tereza Cristina, o orgulho do agronegócio, o orgulho não apenas para Mato Grosso do Sul, bem como para o nosso grande Brasil. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do Ministério da Agricultura. Inclusive, abrindo fronteiras para além da América do Sul, obviamente. Em todas as viagens que fizemos ao exterior, quase sempre ela precedia, se enquadrava no destacamento precursor e fazia um trabalho de base muito bem feito junto a vários países mundo afora. De modo que quando eu chegava lá, o terreno já estava mais que amaciado. E era só assinar basicamente os acordos. Por isso, o nosso agronegócio vem batendo recordes. Cada vez exporta mais. Os portos no Brasil também, ao longo dos últimos 5 meses, têm batido recorde, mês após mês, de exportação daquilo que produzimos no campo. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Podemos viver sem muita coisa, mas ninguém vive sem comida. O que estamos inaugurando aqui ajudará muito a nossa PF e também a nossa PRF no combate aos ilícitos, em especial tráfico de drogas e armas ilegais. E vale a pena lembrar, não por coincidência, de maio para cá, não só a PF, bem como a PRF, vem batendo recordes de apreensão de drogas e armamento pelo Brasil. E dizer que isso que estamos inaugurando aqui, que é um projeto já de algum tempo, vai colaborar muito no combate a esse tipo de crime em nosso país. E em seguida, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa de visitar sua inesquecível e querida cidade de Nioaque, também no Mato Grosso do Sul, onde serviu como tenente. Sobre a promessa, em dezembro de 2018, logo após ser eleito presidente, Bolsonaro prometeu que voltaria à cidade. Ele esteve em um evento na reencenação da retirada da Laguna em 2017. É motivo de satisfação e de orgulho dizer que os momentos que passei aí por 3 anos, onde tive meu primeiro filho, obviamente marcaram minha vida.
Uma cidade pequena e acolhedora com uma grande unidade militar do nosso exército brasileiro. Nioaque com certeza vai fazer parte, como já fez e vai fazer ainda mais, da história do nosso Brasil, disse o presidente em áudio enviado aos ex-colegas de exército. Bolsonaro visitou o 9º GAC, Grupo Major Cantuária, reencontrou antigos colegas do Exército, deu comando para tiros de canhão e participou de momentos descontraídos. Confira. Não, isso aí não. Força, general! Força, general! Pronta! Segunda peça pronta! Terceira peça pronta! Ô, soldado, não é positivo não, pô. É peça pronta. Atenção, grupo! Grupo! Fogo! A ministra. Muito bom. Só vai limpar o tubo depois aí. Até amanhã de manhã fazendo isso aí. Até amanhã de manhã aí, ó. Tá quente, tá bom, nada mudou. Caio que se cuide agora. Tu é agora uma artilheira. Aí, o governador Jorge, és um artilheiro. Sabia como é fácil ser artilheiro? Matei meu desejo, quase ficou pulsado na artilharia. Segurei pra mim puxar aqui. Preso pra matar saudade. É só uma fatiazinha pra agora. Assinatura fria aí, presidente. Rapaz, foi uma carinha. E aí, presidente? Bom, né? Bom, pô, vou demais, pô. Bom. Olha o Portela, nosso amigo Portela aí. Bem quente. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que ele e o presidente Jair Bolsonaro possuem uma relação de confiança. E Guedes garantiu que sempre se sentiu apoiado em momentos decisivos. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes destacou em entrevista que entre ele e o presidente Jair Bolsonaro há muita confiança. Guedes também disse que conhece o presidente há 2 anos e meio e que ele nunca deu motivos para desconfiança. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou em seu Twitter que ele e Guedes entraram juntos e vão sair juntos. Não é novidade para ninguém que os opositores do governo Jair Bolsonaro torcem por essa separação desde antes o presidente ser eleito. Eles não desistem e, pelo jeito, a dupla Guedes-Bolsonaro também não. E da mesma forma que ocorreu em 2019, já começou a campanha de personagens do exterior ligados à esquerda para pressionar o governo Bolsonaro. O ator Leonardo DiCaprio usou as redes sociais para compartilhar uma notícia divulgada por um jornal britânico sobre desmatamento na Amazônia.
De acordo com o texto, houve um aumento de 28% nas queimadas na floresta amazônica no mês de julho. Ao comentar a notícia, DiCaprio declarou: dados preliminares indicam um aumento de 7% em agosto. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob pressão internacional para inibir as queimadas, mas duvidou publicamente delas no passado, culpando oponentes e comunidades indígenas, escreveu Leonardo DiCaprio, o astro de sempre do filme Titanic. E segundo a revista Exame, o ator ainda completou: os focos de incêndio no ano passado foram devastadores, o suficiente, mas agora com o clima mais seco deste ano, a preocupação é que o desmatamento no Brasil não esteja chamando a atenção suficiente. Quer dizer, que a preocupação que possa ocorrer um cenário pior do que foi em 2019. Olha, gente, o Brasil precisa ficar de olhos bem abertos em relação a isso. O governo sabe da responsabilidade que tem e como isso cria ruídos na imagem do Brasil, na imagem internacional do nosso país, do próprio e principalmente do governo Bolsonaro, dá margem para a torcida contra aqui especular. E o mais importante, a proteção da floresta. Por isso, o governo tem feito esforços significativos, a ponto até de ter o vice-presidente Hamilton Mourão empenhado, participando das articulações diretamente. Mas, neste caso aí, sempre é possível fazer mais. Um levantamento do Paraná Pesquisas aponta que 39,6% da população acredita que a atual administração federal do governo Jair Bolsonaro é a que mais combateu a corrupção no Brasil em relação aos governos anteriores. Os números foram divulgados com exclusividade pela coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder. Para 29,8%, o atual presidente segue fazendo o mesmo que os anteriores líderes da nação, enquanto 25% diz que Bolsonaro fez menos que as gestões passadas. O Paraná Pesquisa ouviu 2.260 eleitores de 242 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre 11 e 15 de agosto de 2020. E da mesma forma que repercutiu o crescimento da aprovação do governo Bolsonaro na região Nordeste, que por longas décadas foi um forte reduto petista, outro dado indicou que a maioria no Nordeste vê que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro tem feito mais do que as gestões anteriores no combate à corrupção. Para 35,3% da população nordestina, Bolsonaro combateu a corrupção mais que petistas e tucanos. Segundo dados divulgados pelo Instituto Paraná Pesquisas, quase 40% do povo brasileiro acredita que o atual governo combate a corrupção mais do que governos anteriores. E enquanto os brasileiros comemoram o combate à corrupção, um comentarista daquela emissora que chamou os pobres de estúpidos se mostrou saudoso ao que ele chamou de corrupção glamurosa. Para ele, o roubo de grandes estatais, como por exemplo a Petrobras, e empresas com negócios internacionais, é corrupção hollywoodiana. Bem, para eles, o povo é estúpido. Para mim, estupidez é achar bonito roubar um país. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E a repercussão do anúncio da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, que por meio de um comunicado oficial anunciou que os funcionários dos Correios de todo o Brasil entraram em greve novamente. Segundo a federação, cerca de 100 mil funcionários aderiram à paralisação da categoria. A estatal ainda não divulgou os dados que ela relaciona, quais os dados que ela diz aí sobre essa realidade de quantos dos funcionários de fato estão em greve. E os organizadores da greve alegam a ausência de medidas de proteção contra a contaminação de funcionários durante a pandemia do novo coronavírus e ainda, de acordo com a categoria, cláusulas de um acordo coletivo que funcionaria até 2021 foram quebradas pela empresa. A possível privatização da empresa também é outro motivo apontado pela federação para a paralisação das atividades. Olha, gente, virou moda, praticamente todos os anos, uma greve dos Correios. Esse é o tipo de situação
que sai pela culatra hoje. E, aliás, todos os anos. No fim das contas, há todo aquele acúmulo de material a ser entregue. Enfim, todo mundo dentro das agências, das filiais, enfim, em cada município brasileiro, dos centros de distribuição dos Correios, todo mundo paga o pato. Montanhas e montanhas de objetos atrasados que mais cedo ou mais tarde terão que ser entregues. O serviço que já enfrentava muitos atrasos devido ao crescimento da demanda por conta do salto das compras pela internet durante a pandemia, certamente agora irá piorar muito. E se os que estão à frente do movimento acham que a opinião pública vai ficar do lado dos grevistas, estão muito enganados. A tendência é, já que está assim, está ruim para os grevistas, para os funcionários, para quem trabalha com os Correios, então é melhor privatizar mesmo. Isso sem contar, gente, nos escândalos de corrupção que ocorreram nos governos anteriores dentro da estatal. Então a moral, a imagem dos Correios como uma empresa estatal realmente está muito, muito deteriorada e pior agora com esta greve, inclusive para os grevistas. E mais um comentário estranho causou polêmica no mundo dos telejornais, quando o comentarista enalteceu, mais uma vez de uma grande emissora, o comentarista enalteceu o glamour da corrupção na era dos governos petistas. Glamour na corrupção? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, entregou um dos trechos mais aguardados da duplicação da BR-470 em Santa Catarina, o Complexo da Mafisa. De acordo com o DENIT, a obra consiste na adequação de entroncamento da rodovia federal com a SC 108 no quilômetro 51+070, além de ser o principal trevo de acesso à cidade da linda Blumenau. Acabará então com os congestionamentos na região. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, comentou: governo Jair Bolsonaro entregando complexo viário da Mafisa em Blumenau na duplicação da BR-470 Santa Catarina. Novo sistema com 4 pistas evita gargalos até portos catarinenses e ajuda na mobilidade urbana na região. São 4 pontes e 4 viadutos construídos no trecho de 75 quilômetros, comemorou Tarcísio. Uma belíssima obra essa aí, hein? Acusado por alguns artistas, principalmente os que esbanjavam com os recursos da Lei Rouanet, de ser inimigo da cultura, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que beneficia o setor cultural. O decreto se refere à Lei 14.017/2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública. No total, serão repassados 3 bilhões de reais para a categoria, sendo metade para os estados e a outra para os municípios. O secretário especial de Cultura, Mário Frias, que comemorou mais um feito do governo Bolsonaro em prol da cultura, em prol dos brasileiros, disse: além de garantir destinação de recursos de forma transparente através da plataforma Mais Brasil, também a ato busca identificar resultados e realizar monitoramento da política pública. O decreto foi construído juntamente com representantes dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Seus objetivos são garantir a operacionalização segura e transparente dos recursos por meio da plataforma Mais Brasil, diminuir os riscos apontados pelos órgãos de controle e identificar dados resultantes da política pública que servirão para monitoramento e aferição. De acordo com a Secretaria Especial de Cultura, 52% dos eventos programados para o ano de 2020 no Brasil foram cancelados, adiados ou estão em situação incerta. O impacto da não realização desses eventos pode chegar a 90 bilhões de reais. Importantíssima essa ação do governo, gente. Os artistas brasileiros, e há milhares deles, não são alguns que tiveram a Lei Rouanet. Eles não tiveram acesso fácil a isso. Então eles não foram levados ao sucesso pleno, lá no topo, mas a absoluta grande maioria trabalha muito arduamente sua camisa. Mas como trabalhar, gente, em um tempo que o serviço foi censurado pela pandemia? Alguns mais famosos, além de ter a estrutura financeira garantida, ainda conseguem, por vezes, faturamentos, patrocinadores, até maiores com lives, por exemplo. Mas e o cantor da banda?
a bandinha lá do Rio Grande do Sul, lá do Nordeste, o que carrega a caixa de som, os instrumentos, transporta, o cantor da música ao vivo no restaurante na Grande São Paulo, o artista do parque, do circo, das feiras, o ator das peças de teatro do interior do país, os que trabalham nas estruturas da cultura e que nunca são lembrados, aqueles que carregam o instrumento nas costas, as exposições das produções de arte fechadas. Então, temos muita gente enfrentando seríssimas dificuldades. E ainda, novamente, aí então, entra o governo Bolsonaro para aliviar a situação, apoiar a cultura e os que fazem a cultura, mas, sobretudo, os que precisam mesmo. Parece ser uma injustiça que no passado vimos muitos artistas poderosos que cobravam 200, 300 ou 500 mil reais para uma apresentação em show, ou produtores milionários buscando recursos públicos através da Lei Rouanet para bancar eventos abertos. Porque aí perguntamos, quantos talentos natos Brasil afora nunca ocuparam o lugar que mereciam, justamente porque os que já são grandes ou os que tinham muitas condições estavam pegando o apoio que não precisavam? E a censura ou paralisação, seja por um motivo ou outro, tem feito um estrago imenso na vida de muita gente. E sabe quem está horrorizada com a interrupção da exibição de Chaves no Brasil? A Chiquinha. Isso mesmo, a Chiquinha. A atriz Maria Antonieta de las Nieves participou do programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão, e comentou sobre a decisão da Televisa que proibiu a exibição dos seriados do Chaves e Chapolin em emissoras de todo o mundo. Eu fiquei horrorizada com o que aconteceu, disse a Chiquinha. Jamais havia pensado que o programa deixasse a televisão em todo o mundo, não só do Brasil. Passa o Chaves em todos esses lugares mundo afora. A maioria das cidades da Europa passa o programa dublado em seus respectivos idiomas e as pessoas se sentem identificadas com a gente. Agora, o que vai acontecer com o programa eu não sei. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito para dar, para deixar de coisas boas e importantes para todo mundo, disse a querida intérprete de Chiquinha. A eterna filha do seu Madruga contou que coleciona fãs até hoje, que tem idades aí entre 3 até 104 anos de idade, os fãs. Os admiradores mais novos acreditam, inclusive, que ela tenha 8 anos, assim como sua personagem no seriado. Narra uma parábola que um pescador muito preguiçoso dormiu à beira do rio, de onde deveria retirar o seu sustento, e ali sonhou. Sonhou que encontrou em um campo um cântaro de ferro e, tendo nele introduzido a mão, descobriu uma reluzente moeda de ouro. Aos olhos do pescador, aquilo foi muito maravilhoso, fantástico. Os olhos do pescador brilharam com intensidade. Tornou a introduzir a mão no cântaro por diversas vezes e em cada uma delas encontrava uma nova moeda igual à primeira. Finalmente despertou e, animado pelo que sonhara, buscou alguém que lhe pudesse decifrar o significado daquele sonho, daquelas imagens. Um velho sábio então lhe falou: não há mistério e qualquer um que queira pode decifrar o seu sonho. Vá até o rio, estenda as suas redes várias vezes e você haverá de descobrir por si mesmo o significado. O pescador se encheu de bom ânimo e se dirigiu até o rio. As árvores frondosas das margens deitavam sombras sobre as águas cantarolantes e ligeiras. O pescador viu vários peixes que nadavam na corrente. Rapidamente lançou sua rede e apanhou alguns. Novos peixes surgiram no seio profundo das águas e ele também os recolheu. Assim trabalhou durante horas. Jamais pescara tanto. Pareceu-lhe mesmo que a pesca fora semelhante à de um mês inteiro. Enquanto ainda estava na sua tarefa, ocorreu de passar pela margem um mercador. Ao ver os cestos abarrotados de peixes, aproximou-se e indagou o preço. E então comprou todos, por uma quantia bem interessante. Foi só então, quando sentiu nas mãos as moedas tilintantes, que
que o pescador compreendeu o verdadeiro significado do sonho e o sentido das palavras do velho sábio. O cântaro nada mais era do que o rio de onde ele, pelo esforço do seu trabalho, tirava os peixes que no mercado se transformariam em moedas preciosas para as suas necessidades.